Renato, nossa proposta hoje, nosso bate-papo é sobre percepção de risco, né, nos ambientes industriais, né? Mas aí eu vou começar a construir esses conceitos com você. O que é que você pode nos falar primeiro, antes da gente ir lá para dentro do ambiente industrial? O que é que você pode nos falar primeiro, assim, o que é essa percepção de risco? Como é que a gente... Eu mesmo atualmente trabalho na área de petróleo, tem aqui uma rapaziada que está envolvido com isso também, de petróleo, outras pessoas em outros segmentos, mas como é que a gente pode entender o básico? Como é que eu posso entender o que é essa percepção de risco? Vamos lá. Esse tema percepção de risco, pelo menos ele me pareceu mais curioso, né, no momento em que, durante a vida aí, durante essa vida de segurança do trabalho, toda essa atuação da gente, a gente percebe que em algumas investigações de acidente, em algumas situações, né, que porventura você teve danos materiais ou pessoais, colocam-se como causa do acidente a falta de percepção de risco. Basicamente, é eu dizer que a pessoa ela não atentou aos riscos que a atividade dela, enfim, poderia gerar. Boa. Só que, quando a gente começa a ir mais a fundo, a gente percebe que essa falta de percepção, ela tem muitas características. Então, você tem desde uma característica técnica, inclusive, né, de conhecimento técnico, que o profissional, muitas vezes, ele não tem. Você tem uma questão muito vinculada à questão cultural, principalmente aqui no nosso país, que a gente ainda não tem uma cultura de prevenção bem empregada. Outra coisa importante também que a gente percebe é até a pressão, né, das empresas, a forma que o trabalho é organizado. Então, tudo isso faz com que, muitas vezes, o acidente ou aquela situação fortuita lá, aquela situação indesejada, ela venha acontecer. Então, a gente fala muito de percepção de risco, mas eu sou muito, eu combato muito esse conceito, digamos assim, porque é praticamente você simplesmente jogar lá sobre a responsabilidade da pessoa que ela foi relapsa, que ela, enfim, ela não conseguiu desenvolver lá a sua atividade. Quando a gente sabe que as empresas, elas são organismos, né? Elas não funcionam tão somente na base do trabalho em si, mas há um encadeamento, né? Um encadeamento que faz com que aquele trabalho ali no final da linha seja realizado. Então, assim, as empresas ainda têm essa cultura, né, de estabelecer tão amplamente essa questão de percepção. Então, a gente como profissional, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar melhorar, né, desenvolver algumas coisas dentro da empresa de forma que as pessoas possam estar mais atentas aos riscos aos quais elas estão sujeitas. E, logicamente, envolver a gestão nisso, né? Não é somente o trabalhador lá na ponta da linha, mas toda a gestão que está vinculada a esse trabalhador, para que, de fato, ele consiga ser ativo, ele consiga, de fato, fazer a segurança dele e dos seus colegas dentro do seu trabalho, né, dentro da organização. Legal, legal. Interessante isso, cara. Você tocou em um assunto aí muito pertinente e talvez novo, mas extremamente importante. Você falou de cultura, né? Você falou de cultura e quando você fala de cultura, você pegou um elemento aí são os gestores, né? São a alta gestão, vamos chamar assim, de uma empresa. Essa cultura ela tem que vir, né, dessa alta gestão para o restante da pirâmide, né? É necessário a gente ter esse olhar e esse posicionamento da alta gestão nisso aí. Mas vamos lá, eu trabalho na área de petróleo já há 2 décadas já, né? A gente fala 2 décadas assim para a gente falar dois, né? Para diminuir, para não falar assim 20 anos, senão 20 anos. senão a gente se sente velho, né? Os fios de cabelo branco da barba já me denunciam. Mas aí a gente fala 2 décadas. Mas assim, eu tenho um nível variado de pessoas que estão
adentrando esse ramo industrial, né? Vamos lá, para estar indo para a indústria, tem uma moçada muito nova aí, que está começando, está iniciando sua vida profissional, e claro, tem aquela rapaziada que também já caminhou uma caminhada tão grande quanto a minha. Mas volta e meia, você sabe que a indústria, ela é volátil nesse sentido, né? Tem gente entrando e saindo o tempo todo. Mas assim, o que seria interessante, um posicionamento, a forma de enxergar do cara ainda que está fora da indústria, né? Ele tá para entrar, ele quer entrar, ele sonha em trabalhar na indústria. Como é que chegaria para ele essa informação de esse conceito, esse comportamento que é a percepção? Por que eu estou fazendo essa pergunta, Renato? Vou dar um alicerce, né, para essa pergunta. Porque, na verdade, quando a gente fala de segurança do trabalho, parece que ela acontece depois que o cara pisa da porta da empresa para dentro. E aí ele descobre um mundo diferente. Olha, tem uma regra aqui assim, segurança e tal. Mas a gente sabe que esse processo é antes, né? Esse processo é antes. E o cara tem que vir com um certo preparo para pisar num novo ambiente e ele ficar atento para que a gente não caia nessa cilada aí que você falou, que é a percepção. Olha, o cara ficou desatento ali, vacilou, né? Ou como a gente diz no dia a dia, né? Deu mole e aí se acidentou. Como é que você acha que o cara que está chegando, ou mesmo quem já está, como é que ele deve se preparar? Como é que ele deve pensar sobre esse assunto, cara? Vamos lá. Existe um conceito, que assim, já foi mais divulgado, hoje ele voltou a ser divulgado novamente, que é a que chama de senso de vulnerabilidade. Não sei se você já ouviu falar. O senso de vulnerabilidade são aquelas atitudes que nós tomamos, isso em qualquer lugar, tá? Isso pode ser em qualquer lugar, pode ser no trânsito, pode ser em casa, pode ser numa indústria, em que os processos eles não são totalmente dependentes de mim. Então, à minha volta, eu posso ter situações que vão me gerar problemas, né? Que podem me gerar alguns problemas. Então, dentro de uma indústria, por exemplo, você manter esse senso de que você é vulnerável em relação ao processo é importante. Então, você pode ter, por exemplo, uma situação de um vazamento, você pode ter uma situação, por exemplo, de uma explosão, um incêndio, né? Você pode ter situações essas diversas. Você pode ter o ambiente em si também oferecendo situações de risco, seja um piso irregular ou escorregadio, seja a ausência de um determinado equipamento. Então, esse senso de vulnerabilidade ele é importante, né? Quando você adentra qualquer ambiente. Logicamente que você em casa, aqui, num ambiente controlado, não vou ter esse senso. Mas até em saber, por exemplo, que aqui do meu lado eu tenho uma luminária que está ligada a uma eletricidade, eu tenho que tomar alguns cuidados em relação a ela, né? Então, entenda que isso é muito importante durante todo o processo. Mas falando de uma forma mais específica, né, digamos aí, uma forma mais específica, imagine aquele profissional que ou quer entrar na empresa ou está já dentro, mas que quer melhorar a sua percepção de risco, eu acho o seguinte, não sei se você investe em ações, né? Não sei se você tem investimento em ações, algumas pessoas têm, eu tenho. E uma das dicas para você saber comprar uma empresa é o quê? É você explicar o que ela faz. Se você não consegue explicar o que aquela empresa faz, olha, você não está apto a comprar aquela ação. Então, a partir do momento, da mesma forma, é quando você entra numa indústria. Você não precisa saber o critério técnico, a pressão, a temperatura, mas você tem que entender como os processos dentro daquela empresa se desenvolvem, como as tarefas são desenvolvidas, né? O que é que ela faz de fato? Seja, imagine uma indústria, né? Imagine uma indústria de transformação, por exemplo. Como é que a matéria-prima chega, como é que ocorrem os processos de transformação, que processos ocorrem até você ter lá o seu produto final. Porque a partir do momento que você começa a ter consciência do que acontece, naturalmente você começa a perceber os riscos que te rodeiam. Entendeu?
Então, se eu trabalho numa siderúrgica, por exemplo, e eu sei que eu preciso derreter o aço para poder fazer lá os lingotes de aço, por exemplo. Eu preciso derreter o ferro para você desenvolver os lingotes de aço. Então, eu já sei, ó, ali eu posso ter uma situação de explosão de um forno, de incêndio. Eu posso ter contato com coisas quentes, digamos assim, né, com elementos quentes e tal. Então, para entrar naquele ambiente, eu vou precisar ter um treinamento, por exemplo, eu vou precisar usar um determinado tipo de equipamento de proteção individual, entendeu? Então, entender o processo também é importante. Uma outra coisa importante também é você entender os produtos que estão envolvidos. Quais são os produtos que estão envolvidos? Quais são as características que aqueles produtos envolvem? Então, por exemplo, você tem uma indústria, colocar uma indústria química, uma indústria farmacêutica, por exemplo, que tem armazenagem de diversos tipos de produtos diferentes, que podem ter características diferentes, de ponto de fulgor, de toxicidade, né? Você pode ter substâncias que podem ser irritantes para a pele, podem ser irritantes para as vias respiratórias, enfim. Você saber os produtos que estão ali, né? Você entender como o inventário, digamos assim, né? A quantidade. Entendi. E como eles se relacionam no processo. Uma outra coisa importante também é você buscar o histórico de acidentes que você teve naquela empresa. Então, se eu vou entrar agora numa petroquímica, certo? Então, eu vou tentar entender como é que os acidentes se desenvolvem nela. Então, que tipos de acidentes ocorrem, quais são as causas dos acidentes, quais são as consequências, do que é que a empresa fez para que os acidentes não ocorressem. Então, veja que há uma porção de coisas que você já pode fazer, né? Sem nem estar lá, teoricamente, né? Sem nem estar fisicamente lá. Mas numa pesquisa, a gente tem muitas formas de pesquisar, né? Você tem canais no YouTube, profissionais, livros, né? Você tem muita coisa que pode te dar esse conceito. Até falando um pouco mais sobre essa questão do histórico de acidente, uma das bases, né, da segurança de processo, que é justamente quem trabalha muito com isso, é o aprendizado com a experiência, que está muito vinculado a justamente aprender com as lições aprendidas, né? Então, como é que você pode aprender? Né? Você pode pegar um relatório da empresa, você pode conversar com outros colegas, entendeu? O cara aqui que está há 20 anos como você, né? Então, há 2 décadas, então. Há 4 quinquênios, né? Para não dizer. A pessoa que está há 4 quinquênios aí na indústria. Quais os acidentes que ele passou? Vai lá, conversa com o cara, entendeu? Quais são as situações difíceis que ele já passou? Então, assim, isso é muito importante, né? Então, essa manutenção dessa cultura de perguntar, ser curioso, correr atrás, entender, também é uma ótima forma de melhorar a percepção, né, como a gente está falando, mas também me inteirar melhor, né, dessas condições que eu tenho dentro de uma indústria. Enfim, tem outras coisas também, mas eu acho que esses 3 pontos aí que eu falei são importantes. Né? Manutenção de São fundamentais. Conhecer, né, o que a empresa faz, e conhecer o que a empresa faz junto com os seus produtos, e, logicamente, também ter um entendimento do seu histórico de acidente. Claro, cara. Cara, muito bacana essa sua linha de criação do conceito aí pra gente. E aí eu acabo voltando aí mais uma vez, lembrar do próprio Kaique, né, que está aqui com a gente. E voltando a falar do Instagram dele, que ele sempre está passando, né, esses conteúdos. Então, assim, o Kaique, ele apresenta, por exemplo, na página dele, muitas peças, como funciona a peça de uma sonda. Ele trabalha em sonda de produção, né, terrestre. Então, ele traz muito isso. Então, o grupo que está ali seguindo ele, parece, a gente discutindo aqui, né, parece que o cara está usando a rede social para se divertir. Mas, olha, é muito legal a gente usar a rede social para a gente aprender, evoluir, né? A gente se preparar, como você falou, para antes mesmo de pisar nesses ambientes, a gente já começar a falar. E você falando nisso agora, me lembrou uma coisa muito básica, que uma vez uma pessoa estava me falando sobre seleção de pessoal, né? Seleção, processo seletivo de uma empresa, e ela diz assim, cara, é muito importante assim, você está interessado em trabalhar naquela empresa.
Mas onde é que você realmente está interessado? Qual é o ponto que você está interessado? Você está interessado em ter um salário, que aí não importa onde você vá, né? Você pode ir para a empresa A, B ou C. O importante é que você vai ter um salário, então não importa onde você vai entrar. Ou você está se importando realmente com o que você é, a sua capacidade e o que você pode entregar àquela empresa. Então, quando eu penso no que eu posso entregar àquela empresa, imediatamente é uma troca. Eu preciso conhecer aquela empresa, né? E aí você me levou a pensar nisso agora. Assim como em um momento de um processo seletivo, eu quero entrar naquela empresa, então eu preciso conhecer um pouco aquela empresa, né? A história, o porquê daquela empresa. Já que eu quero entrar então naquela empresa, então peraí, deixa eu conhecer com o que essa empresa trabalha, qual é o produto dela. E aí é muito bacana porque a gente começa a desenvolver isso aí, né? Olha, ela trabalha com um determinado produto aqui, esse produto, sei lá, vou falar que é um ácido da vida. Pô, um ácido é corrosivo, então como é que eu vou trabalhar com isso? O que é que esse ácido faz acontecer? Eu vi uma postagem sua recente, esses dias aí, achei muito legal, cara. E achei até, é um acidente, mas achei bonito pra caramba, que era um tanque de vinho que vazou, não é isso? E aí Isso. veio aquele lençol assim de vinho tomando conta daquilo ali, daquele trecho, né, onde ele estourou ali. Eu não sei bem qual foi a parte. Mas, cara, eu sinceramente, eu confesso a você, eu nunca tinha visto um acidente daquele tipo, né? Eu nunca tinha visto na internet mesmo, pesquisando, eu nunca tinha sacado nada daquele tipo ali. Nunca tinha imaginado um acidente, um vazamento de vinho, né? E olha que eu trabalhando na indústria, claro que a gente fala o tempo todo de vazamento de gás, vazamento de petróleo, de água produzida, enfim, um monte de coisa, mas esse caramba, velho, um vazamento de vinho. E confesso a você que eu, por não saber, eu disse, cara, eu não tenho ideia do que Renato. Quando você fez a pergunta, eu disse, cara, eu não responder, velho. Eu não tenho ideia do que aquele lençol de vinho derramando pode causar. E você falou sobre a acidez que ele É, tem, né, que pode causar. Então isso é essa fala que você tem, cara, para mim foi muito importante, né? é, Essa conhecimento, né? e aí eu também, da mesma forma que você, eu fui procurar acidente de vinho, né? Eu nunca também tinha pensado, né, que poderia ter aquele problema. E eu achei aí pelo menos uns 5 acidentes. Só que no Olha Brasil eu só. encontrei 3. Só que no Brasil eu encontrei 3. Um vazamento de um tanque, uma intoxicação de uma pessoa que ela estava próximo a um tanque de fermentação e aí ela sofreu danos ligados à liberação, né, da fermentação, enfim, lá do vinho. E um outro foi, esse aí foi pior ainda, esse aí foi um vinhoduto, digamos Uau. assim, que rompeu e inundou a cidade. Então, assim, inundou parte de uma rua lá numa cidade, acho que foi no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Então, Aqui veja que o Galante aqui disse assim, aconteceu ano passado, isso, no sul do país, né? foi exatamente esse acidente que eu vi. Então, a gente já teve acidente com morte em vinícolas, né? Olha É, só. na França, por exemplo, há 2 anos, eu vi esse caso, né? E aí eu fui procurar, uma pessoa faleceu, foram se abrigar, né, num evento, intempéries, né? Um grupo foi se Entendi. abrigar numa vinícola e tinha, no momento, eles estavam fazendo alguns processos lá dentro, que eram necessárias algumas proteções individuais, e aí o pessoal não estava usando, e uma das pessoas faleceu. Então, veja como o negócio parece que é inofensivo, né? Um vinho ali que a Exatamente, gente cara. toma aqui e tal, come ali e tudo, mas entenda que a forma apresentada da substância e a sua interação com o meio ambiente, com o solo, com a água, como você mesmo falou, ela justamente pode causar esses problemas. Legal. Cara, deixa eu sair um pouco do contexto individual aí, da preocupação que o profissional deve ter.
Mas você falou uma coisa lá no início, aí, quando a gente começou a conversar, sobre essa questão da percepção, e às vezes a gente acaba falando assim, olha, o cara foi desatento, foi negligente ali, ele não analisou direito, mas no fundo tem um outro lado, né? A informação tem que chegar para esse profissional. A empresa ela tem que propiciar ao profissional essa informação. Então, assim, a minha pergunta seria o que as empresas podem fazer, Renato, para melhorar, para proporcionar e melhorar esse conceito de percepção de risco? Quais são as ferramentas, talvez, sei lá, uma, duas, três que você queira citar para a gente, que as empresas, seria interessante as empresas desenvolver para que melhorasse, desse robustez para os seus profissionais, para eles desenvolver essa prática, né, de estar atento, perceber o risco. Vamos lá. Então, eu acho que inicialmente a empresa ela deve, por exemplo, procurar atender a legislação. Então, Legal. se a legislação, vamos colocar, por exemplo, a NR20, que fala sobre líquidos e gases inflamáveis. Então, ela fala, né, lá você tem um rol de treinamentos que é necessário, né? Os níveis de treinamento, que vai desde um treinamento de iniciação, básico, intermediário, avançado 1 e 2, e ainda tem os treinamentos específicos para cada tipo de função. Então, se de fato eu tenho um operador em uma petroquímica, um operador numa plataforma terrestre, ou ainda, inclusive, uma plataforma marítima, eu devo atender as legislações que, porventura, estão vinculadas àquilo ali. Os treinamentos, inclusive, né, os treinamentos da NR20, por exemplo, isso no caso de líquidos inflamáveis e combustíveis, ele já, inclusive, há essa necessidade de que o trabalhador, né, ele conheça o processo, né, ele saiba o processo, ele entenda os riscos aos quais ele está envolvido, certo? Isso aí, digamos, aí, atendimento de uma forma legal, digamos assim, né, do conceito legal, a gente poderia citar os treinamentos. Mas, assim, existem outras ferramentas, por exemplo. Algumas empresas atuam muito com os chamados alertas de segurança, que você já deve ter visto. Grande parte das pessoas que estão nos acompanhando sabe disso. Então, os alertas de segurança, ele pode ir desde uma empresa que tenha uma prestação de serviço, imagine uma empresa de conservação de prédios, uma empresa de vigilância, até uma empresa com riscos maiores, digamos assim. Imagine uma unidade de produção de gás natural. Então, em todas essas empresas, já ocorreu acidente, já tivemos históricos de acidente. Então, a empresa ela deve sempre rememorar esses acidentes, e principalmente os acidentes que vêm acontecendo. Então, existem os chamados alertas de segurança, né? É um texto de uma página, né? Geralmente é uma página, né? Onde você explica o que aconteceu, como evitar, né? E aí você pode colocar mais alguma outra coisa, se o profissional que porventura vai elaborar esse alerta quiser colocar mais uma informação importante. Mas essa informação ela tem que ser direta, ela tem que ser clara, ela tem que ser simples, né? Geralmente numa folha, pode ser afixada nos locais de trabalho, pode ser distribuída por e-mails, né? Por grupos de WhatsApp, seja o que for, né? No grupo que aquela empresa estiver fazendo parte. Então isso é uma forma, né? Porque aí o trabalhador já fica atento. Se ele não está tomando os cuidados, né, relacionados àquela função e acontecer um acidente, ele já passa a ter uma consciência melhor. Eu já preciso começar a tomar cuidado, porque teve esse alerta aqui e esse alerta está muito próximo da minha atividade lá. Né? Ou então evitar também futuros acidentes, porque muitas vezes o desconhecimento do risco que está envolvido, ele pode ser incluído no alerta. Entendeu? Então, sim. Muitas vezes o alerta ele mostra situações, né, de uma investigação até preliminar de situações desconhecidas da organização em si. Entendeu? Entendi. Então, essa informação ela tem que chegar, ela vai chegar. Ela precisa chegar. Né? Então, ela não deve ficar tão somente na área de segurança, digamos assim, ou na área gerencial. Uma coisa que uma premissa que a gente sempre fala, eu falo isso sempre,
é que a segurança do trabalho, a segurança ocupacional, a segurança de processo, ela não é uma responsabilidade só da segurança, do setor de segurança, digamos assim, que a gente popularmente chama de Sim, SMS, SSO. Né? SMS. Ela é uma responsabilidade de Exatamente. todos, todos têm que estar envolvidos ali. Por mais que, às vezes, o acidente ocupacional ele só vá atingir aquela pessoa envolvida, mas ela tem que entender que ela faz parte de um organismo, que um acidente ali, logicamente, vai prejudicar ela, mas vai prejudicar outras pessoas também. E, além disso, o acidente de processo que você tem nas indústrias ainda é pior, né? Porque, às vezes, um incêndio, uma explosão, ele não atinge só aquela pessoa envolvida, né? Ela atinge muitas outras coisas, né? Patrimônio, né? Atinge o patrimônio da empresa, pode atingir o meio ambiente, a imagem operacional, a imagem da empresa, a continuidade operacional. Sim. E às vezes pessoas que não têm nada a ver com aquele acidente. Entendeu? Então, assim, essa necessidade da informação chegar, né, pode ser através desses alertas, por exemplo, é importante. Eu acho que é uma forma que a gestão pode fazer de manter sempre as pessoas atentas e atentas aos riscos, né? Então, ela melhorando justamente a sua percepção dentro do seu ambiente. Outra coisa também que eu vejo bastante em algumas empresas é você estruturar, digamos aí, dentro dos treinamentos, situações como essas. Então, às vezes, vai lá um profissional, né, pode ser contratado da própria empresa, fazer um acidente, fazer um treinamento sobre espaço confinado, por exemplo. Então, que tal esse profissional pegar acidentes que já aconteceram na empresa e mostrar para os funcionários? Logicamente, com o sentido de educação, não é do sentido de temer, né? As pessoas terem medo, mas sim Fazer o terrorismo, né? e fazer o terrorismo. Não é isso, né? Não é provocar o terror, mas sim mostrar às pessoas, ó. Tem os históricos de acidentes, os acidentes já ocorreram, né? É importante que estejamos atentos a esses acidentes para que eles não se repitam. Então, imagine um treinamento de espaço confinado, você insere essa questão, treinamento de altura, né? Um treinamento de permissão para trabalho, enfim, um treinamento de bloqueio de energia, por exemplo, né? Tagout, logout, que muitas empresas precisam, né, ter essa metodologia. Então, veja como como temos ferramentas, né? Como podemos pulverizar esses conceitos dentro dos nossos treinamentos das mais diversas formas. Legal. Então, assim, já até respondendo uma outra pergunta aí que eu ia fazer, que era essa importância, né? Qual é essa importância que teria das empresas até divulgar, né? Estudar junto com seus colaboradores, profissionais, funcionários, seja lá como chamar, né? A importância da divulgação dessas informações. Eu ia até perguntar isso, mas eu queria até esticar um pouco mais essa pergunta, né? Que não só você já falou muito bem aí sobre essa importância de trocar informações, de levar informação, mas vamos dizer assim, dos profissionais que são responsáveis, e aí agora eu não estou falando do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, não estou falando, mas muitos supervisores, né, engenheiros de processo, líderes de processo, como é importante eles trocar essa informação com suas equipes. E uma coisa que eu vejo, Renato, em alguns casos, eu já vi muitas vezes isso acontecer. O profissional fala assim, poxa, manda um alerta de segurança para a gente, falando de uma ocorrência que teve, um acidente que teve na indústria, mas eu não trabalho com isso, eu não vejo nada disso. Isso eu encontro muitos profissionais falando isso. Qual é a tua visão? O que a gente poderia falar sobre isso aí para a moçada que volta e meia está na indústria e recebe alguns alertas e que não está ligado diretamente à sua atividade? Tá, assim, né, eu sou curioso, né? Como muita gente eu sou bastante curioso e vou correr atrás de algumas informações. Uma das indústrias, por exemplo, uma das atividades que possuem uma alta confiabilidade
que a gente pode observar é a aviação, certo? Então, você Legal. tem lá a aviação, você tem lá quantidade de voos enormes no mundo e tudo mais. Eles têm que ter uma alta confiabilidade, porque os acidentes com aviões são acidentes que têm alta severidade, né? Então, a gente sabe que podem provocar mortos. Então, eles precisam ter essa alta confiabilidade. E aí, cara, eu comecei a entrar num negócio de pesquisar sobre aviação. Quando veio, eu já estava comprando livro. Quando veio, eu já estava comprando livro, já estava querendo fazer curso, né? Querendo ir em parte de aeronave para ver como é que é feita a manutenção dos equipamentos. Aí, entenda, você está entendendo? Então, assim, na minha visão, né? O que é que eu estava fazendo? Mesmo sem perceber, o que é que eu estava fazendo? Eu estava tentando buscar informações para trazer para a minha realidade. Entendeu? Legal. Sim, então, sim, por mais que eu acho que eu não vá precisar nunca daquilo, ou aquilo teoricamente não me serve, mas vai ter alguma informação ali importante, né? Então, comecei a fazer estudos aí de acidentes antigos, né? Desde lá do Mamonas Assassinas, lá, né, que ocorreu na década de 90. A gente teve o voo da Gol, né, que ocorreu em 2002, o acidente da Chapecoense, que também ocorreu. Então, veja quanto aprendizado a gente pode tirar desses acidentes. Então, exatamente, assim, cara. quando uma pessoa me argumenta isso, eu digo, cara, eu acho que o conhecimento, ele nunca é demais. A cabeça, ela nunca vai ficar cheia de conhecimento, né? Não é como essa garrafa aqui, que eu vou encher de água, eu vou encher ela de água, uma hora ela não vai mais suportar a quantidade de água. Já a cabeça não, a cabeça você está ali toda hora, né, buscando conhecimento, nunca enche. Então, esse exemplo da aviação, né, eu acho que é a resposta que você pode dar, que a gente pode dar para muitos colegas, né? Porque, sei lá, vai que um dia alguém me chame para fazer uma PR de um helicóptero que vai pousar lá na minha refinaria de emergência, entendeu? Então isso pode acontecer, inclusive, né? Eu imagine que eu posso ter um grande acidente e aí eu vou ter que entender pelo menos alguma coisa disso aí, né? Vou ter que estabelecer algum critério. Logicamente que existem especialistas para isso, né? Eu não vou me meter aonde teoricamente existe uma especialidade, mas entenda que o conhecimento é importante. E você pode pegar aquilo ali e usar para você, né? Então, eu estava, por exemplo, vendo um treinamento, como é o treinamento das aeromoças lá, né? Como aeromoça não, comissária de bordo, né? Os comissários de bordo, como é os treinamentos deles, né? Então, cara, é um treinamento difícil, velho. Não é fácil, entendeu? Então, por quê? Porque tem uma exigência importante em relação àquela indústria, né? Em relação àquela atividade. Então, aquelas coisas ali, por que elas não podem ser trazidas para a minha área industrial? Lógico que pode, né? O conceito, ele é o mesmo, né? Então, ele é só a aplicação dele que mudou. Então, ele pode ser, né, inclusive, colocado no meu mundo, digamos assim. Boa. Muito bom, muito bom. Cara, mandar um alô aqui para uma rapaziada, uma moçada que chegou por aqui, né? O Fábio Mota, meu amigo lá de Sergipe, o cara fera aí, tá aqui, grande Fábio Mota, um abraço, velho. Ó, tem o TST aqui, Cleiton Costa tá por aqui, o Vaguinho Menezes tá por aqui, M Pro, olha só, a minha aluna Vaniele tá por aqui também, o Alan Rocha, tem uma turma legal aqui, muito obrigado aí, cada um de vocês aí que tá junto com a gente, espero que esteja aprendendo. Falar a verdade, eu nem sei agora quanto tempo já tem, mas eu sei que já passou um tempão, mas a Ana Paula me fala na instante, olha aí, a gente só... Acredite, de 1 hora a gente só falta 10 minutos agora, cara. Passa rápido, né? A Paulinha fica aí me monitorando aí o tempo todo, me dizendo quanto tempo é que eu converso um monte mesmo. Então, olha aí, ó, deixa eu ver aqui, ó, Passos 1636, tá? Manda um alô aí, TST Santa Juliana, Minas Gerais. Olha aí a galera de Minas aí, cara, ó, bacana. Olha aí, ó, hoje, atualmente, eu estou em uma empresa, né, que é de Minas Gerais aí, ó, Minas Gerais, muito legal. Obrigado aí todo mundo que tá com a gente aí. Cara, Renato, vamos lá, deixa eu dar uma passeada, dar uma devaneada aí. Nós dois gostamos muito de rock and roll aí, né? Nossa trilha sonora aí é o rock and roll. Mas me diga uma coisa aí, tem alguma inspiração aí, cara, que rolou em você, pra você... Você se envolveu com essa área de
de bombeiro, de emergência, tal. O que te inspira aí que acabou te conduzindo, levando você para essa área aí? E uma música também, né, que te inspira aí, né, que tem hora que a gente viaja, né? A gente ouve uma música assim e a gente sente a música com a cara da gente, trabalhando assim. Não sei se você viaja nessas coisas, mas eu viajo, viu? Eu viajo. O que é que te Então, inspirou aí cara, para ir para aí? vamos lá. Meu interesse para essa parte de segurança industrial, ele surgiu eu ainda estava fazendo o curso técnico, né? Olha aí. Lá nos idos aí de 2006, faz tempo aí, 2005, 2006, quando eu entrei, Tem foi tempo, nessa tem época que eu tempo, tem entrei, tempo. e aí eu participava de um grupo de pesquisa. Legal, Tinha cara. um professor chamado Ricardo Luiz, né? Inclusive é uma das minhas inspirações, assim, como profissional, é um cara que eu Massa. sempre converso, né, muito com ele. E aí o Ricardo disse, ó, tem vaga aberta para o grupo de pesquisa, eu gosto do teu trabalho, do teu desenvolvimento dentro da aula, tu quer participar? Eu disse, quero, cara, quero sim. E aí a gente Legal. começou a estudar, né, essa parte de emergências industriais e gerenciamento de risco e tudo mais. A gente fez um trabalho muito bacana numa indústria de refrigerantes e cerveja, indústria de bebidas aqui na região metropolitana de Recife. O trabalho que, inclusive, promoveu artigos, né? A gente conseguiu escrever artigos, um trabalho que ficou muito legal para a empresa também. Então, assim, meu interesse por essa área começou a surgir aí. E aí, nesse meio tempo, eu fui para empresas de logística, consultoria, mas sempre ali namorando com a indústria, né? Foi aí que surgiu a Legal. oportunidade de entrar na Petrobras, né? Concurso e todas as coisas que acontecem. E aí eu entrei. E aí, estando dentro de uma refinaria que na época que eu entrei estava em construção, cara, isso ali foi uma experiência que muitas pessoas Fantástico. não vão ter. Não vão ter. Né? Uma É nova verdade. refinaria ser construída. Né? Eu gostaria muito que todo ano tivesse uma refinaria sendo construída, não só pela empresa que eu trabalho, mas por todas as empresas, né? Para dar oportunidade para todo mundo conhecer. Mas eu disse, tá, cara, isso aqui vai ser meu mundo agora, eu vou ter que estudar sobre isso aqui. Então, eu ia lá pegar os MDs de né, os memoriais descritivos, os desenhos de engenharia, ia fazendo lá minhas lógicas, estudando, né, colocando os conceitos na cabeça. Enfim, e aí eu tô até hoje nessa, né? Então, Aham. quando eu publico a emergência no canal, quando eu publico a emergência aqui no Instagram, eu geralmente faço um estudo prévio dela. E eu Uhum. anoto também, entendeu? Eu tenho as minhas anotações, né, para poder gravar também. Então, eu gosto dessa parte de estudar sobre essas emergências, então é muito importante. E Legal. aí você perguntou de uma música, cara. Tem duas músicas que eu gosto bastante, né? Que quando eu tô numa vibe assim enfim, de fazer algo assim. Uma música é do Queen, né? Que é Don't Stop Me Now. Então é música Legal. excelente, né? Top, Ela te top, joga top. pra cima, né? Então É, Deep Purple também gosta de Highway Stars, então também gosto pra massa. caramba. E tem uma outra banda que ela não é muito conhecida, mas geralmente eu coloco quando eu vou largar do trabalho, né? Que você tá meio cansado ali e tal, pra chegar com uma vibe massa em casa. Tem uma banda chamada Helmet, tem uma música Helmut. chamada Unsung, que aí é a música também que eu gosto, né? E Unsung não fala muito bem sobre jogar você pra cima, né? Como Don't Stop Me Now, mas a música tem uma vibração muito massa e eu gosto, né? De Massa. rock, enfim é algo bem bacana também. Legal, cara, massa, que bom, que bom. Olha aí, ó, conversar com o Renato é cultura, meu irmão, rock and roll. Legal. Esses dias eu tô bem na vibe ali, o Oasis, né? Tô lá, voltei lá, né? Curtindo os irmãos lá, né? O Noel e o Liam. Então tô curtindo o Oasis bastante aí esses tempos aí. Tem umas músicas que deixam a gente realmente aí com essa vibe. E é legal, cara. A gente fala isso aí, né, pra descontrair um pouco. Mas é isso, cara. O trabalho é esse equilíbrio, né, Renato? É equilibrar sei lá, você gosta de música, que você gosta de algum tipo de arte, né? Você também tem que desestressar um pouco, né? Tirar aquela pressão do dia a dia. Porque a gente sabe que quem está na indústria
tem uma pressão, né? Não aquela pressão malvada o cara tá me perseguindo, não é isso que eu tô falando, mas assim, a responsabilidade que você tem, o resultado que você tem interesse de produzir com sua equipe, então tudo isso te pressiona, né? E você precisa relaxar um pouco. Eu acho que a música é um negócio que ajuda demais, né? Ela é um termômetro ali legal, dá um equilíbrio muito, muito legal, muito bom. Renatão, ó, que bom demais aí, cara, a gente se encontrar desse jeito aí, conversar um pouco. Na verdade, eu queria, claro, conversar aí 2, 3 horas aí, seria muito legal, né? Ou talvez estar presencialmente, mas quem sabe aí, esperamos aí, né? Pedimos aí que essa coisa toda passe, né? A gente até chegou a conversar um pouco, uma possibilidade de você ir lá para Aracaju para a gente fazer um projeto junto, presencial, mas infelizmente não deu certo. E agora a gente vivendo esse momento de pandemia, a gente espera aí que tudo passe, né? Mas quem sabe aí, logo logo a gente consiga fazer alguma coisa junto aí, aqui na Bahia ou aí no Recife, aí em Pernambuco vai ser muito legal, né? Vai ser muito interessante. E aí eu Verdade. quero te agradecer muito, muito de verdade, cara, pelo teu tempo, pela tua bondade aí de compartilhar o teu conhecimento, esse tempo que você compartilha com a gente. Agradecer a cada um que está aqui junto com a gente na live até agora, do início até o fim, aqueles que passaram também, não deu para ficar. Mas assim, muito obrigado mesmo, cara. E eu queria deixar aí esse tempinho aí, que você tem um espaço aí de tempo para você, sei lá, falar mais um pouquinho aí de você, falar um pouquinho aí das tuas redes sociais, do teu canal aí, pra galera. Eu vou pedir a todo mundo que tá aqui para seguir lá o Renato lá no Instagram, né? Mas aí eu queria que você apresentasse um pouquinho de novo aí, cara. Então, cara, desde já agradeço demais o convite, né? Agradeço, inclusive, a sua paciência, porque, de fato, o meu horário é muito atribulado, às vezes não dá tempo de fazer determinadas coisas, né? A gente tentou algumas semanas aí, né? Mas aí a gente conseguiu marcar para hoje, então Sim, deu tudo certo, né? Então sim, sim. não tem, foi bem legal, foi bem interessante. Agradecer a todo mundo que está comentando, está curtindo, né? Tá jogando enfim, né? Reagindo aqui ao vídeo. Esse trabalho das redes, principalmente no YouTube, ele começou com uma carência minha. Porque assim como você, eu também sou professor, também dei aula em curso técnico, né? Legal. E ficou um vazio grande. Mesmo que falando para uma câmera, mas eu me sinto muitas vezes presente na vida das pessoas e me sinto colaborando com a formação delas. Então, assim, foi um vazio, né, digamos aí, que eu tentei preencher. Principalmente quando Isso. você vai para um ambiente corporativo, onde você tem muitas coisas que envolvem, né? E você acaba não se dedicando, às vezes, àquilo que você gosta. Então, o canal foi muito importante para isso, né? E aí eu agradeço a todo mundo, os inscritos, né? A galera que se inscreve, que comenta. Então, corram lá, o nome do canal é Paulo Renato Bombeiros Industriais. Eu acho que a gente está com 4.700 inscritos. Eu estou com uma meta nesse ano de bater os 5.000. Inclusive, eu já fiz uma série de anotações de temas, né, para a gente gravar. Só esperar dar um tempinho aí para começar a gravar e começar a publicar. E também, né, convidar a galera para, enfim, acessar minhas redes. Eu sou totalmente acessível. Às vezes eu demoro a responder, tá? Demoro a responder mesmo, de fato. Demoro 1, 2 dias aí para responder, mas eu respondo a todos, certo? Então, chega a mensagem, eu vou estar sempre procurando responder. Se eu não souber, eu geralmente costumo consultar outros colegas, inclusive também passar para outros colegas também ajudar, né? Eu acho que é importante. Esse período, pelo menos a parte positiva que a gente teve, foi essa possibilidade de mais profissionais se conhecerem, mesmo que virtualmente, né? Como a gente está trocando essa ideia aqui, apesar de a gente já ter trocado ideias por telefone, né, em outros momentos. Sim. Mas também ter essa interação. Então, talvez uma coisa positiva que esse período está trazendo seja isso, né? Mais profissionais Sim. se mostrando, né? Se passando conhecimento, como também aprendendo. Tranquilo? Então, enfim, é isso aí que eu tinha para dizer. Né? Forte abraço a todos. Eu fico à disposição nas redes. Né? Qualquer coisa, pode entrar em contato com você. Se tiver com vergonha de falar comigo, eu estou à disposição também dessa forma. Legal. Beleza?